Como é bom chegarmos até você com mais um programa Gente de Fé. Esse programa que quer levar até você não pessoas apenas que venceram, não apenas pessoas que rezaram e conseguiram aquilo que estavam pedindo. Não, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é apresentar um Deus que nos educa, inclusive quando não nos dá aquilo que nós tanto pedimos. Este Deus que quer se mostrar naquilo que Ele é, não naquilo que Ele faz. E é esta a nossa intenção com este programa. Por isso que é um programa que traz este nome, Gente de Fé. Hoje nós vamos conhecer a história de um rapaz, de um homem, né? Posso dizer porque é um homem casado. Ele é membro da comunidade Canção Nova e ele testou na sua própria vida se ele tem ou não fé. É um homem que fez uma experiência de Deus, entrou na comunidade Canção Nova, mas viveu situações muito complicadas em que foi testado na fé. Roger, muito bem-vindo, Roger. Muito obrigado, Padre. Você, como eu já disse, você é membro da comunidade Canção Nova, mas me conta um pouquinho, antes de nós entrarmos na prova de fé, ou nas provas de fé que você viveu, conte um pouquinho da sua vida, até você chegar aqui hoje como membro da Canção Nova. Desde muito pequeno eu caminhei na igreja. Meu pai ele é falecido desde que eu tinha pouco mais de um ano e meio. E minha mãe se apegou muito à igreja, né, depois do falecimento do meu pai e carregou a gente, eu e minha irmã, muito novo para a igreja. Então eu cresci ali naquele ambiente de oração. Minha mãe não tinha muito tempo para fazer qualquer outro tipo de coisa, era cuidar da gente, e o tempo que ela tinha livre a gente ia para a igreja com ela. E cresci nessa atmosfera até que com os 13 anos eu me engajei mesmo na renovação carismática, na música, né? Junto com o apoio da minha irmã, do meu cunhado. E fui caminhando, amadurecendo a minha fé, crescendo. E quando fui terminando o ensino médio, fui entrando em crise, não sabia o que ia fazer da minha vida. Tinha um desejo muito grande no coração de ser de Deus, mas não queria ser padre, não sabia como ia ser. E aí eu já conheci a Canção Nova desde 97, por conta da música, do Ministério de Música, lá em Brasília, natural de Brasília. E vim aqui para a Canção Nova em 97, aliás, em 98, para procurar uma resposta de Deus que fazia. E encontrei o caminho vocacional da própria comunidade, que eu pensei que era assim, né? Vou lá fazer um caminho vocacional para descobrir qual é a minha vocação. Sim. E aí, mal eu sabia que eu já estava fazendo caminho vocacional para saber se era Canção Nova mesmo ou não, né? E entrei na comunidade no ano 2000, dia 2 de janeiro, com 19 anos. Com 19 anos. Em 2000 já vamos aí caminhando para o 18º ano. Isso aí, estamos chegando lá. Mas você trouxe aí alguns... Você não queria ser padre, mas e aí hoje? Você é membro da Canção Nova, mas... É padre, é irmão, é celibatário, é casado? O que você é aqui dentro? E aí eu encontrei a minha digníssima esposa na comunidade, que era natural de Londrina. Sim. Entrou na mesma época. E a gente entrou, se conheceu na mesma turma. E aí surgiu o nosso sentimento pelo outro ali naquele relacionamento entre nós ali, da mesma turma de noviciado. E nos casamos em 2007. Isso é bom deixar claro, porque muitas pessoas às vezes não entendem, ou se entendem, ou, aliás, se conhecem, às vezes não entendem, né? A comunidade Canção Nova, ela é uma nova comunidade, né? Em que estão presentes aqui todos os estados de vida. Então, eu sou membro da Canção Nova, sou padre. Você é membro da Canção Nova, você é casado, tem a sua esposa, tem os seus filhos, né?
Então, como a Canção Nova, tantas outras comunidades, porque às vezes a pessoa pensa, vai para uma comunidade religiosa, então ou vai ser padre ou vai ser freira. Né? Não é bem assim, você não é padre, né? E nem é irmão no sentido de celibatário, mas você tem a sua esposa, tem a sua família. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse encantamento pela Elisa, né, sua esposa. Como é que foi esse encantamento? É fácil namorar na Canção Nova? É só chegar assim, olhar e falar, vem cá, é você? Como é que é isso, desse processo, né, de namoro, de noivado aqui na Canção Nova? Fala um pouquinho disso. Logo nos primeiros anos que a gente passa na comunidade, a gente passa tentando se dedicar o máximo possível àquilo que é do tempo específico, que é a descoberta da vocação, o contato com os documentos da comunidade, aprender a lidar com a vida de obediência, a vida de providência, de submissão, de oração. A gente vai entrando nessa forma, né? E acredito que a maioria, praticamente todos os membros, eles entram imbuídos dessa sede. E como a gente entra em grupos, né? A gente não espera encontrar uma situação como essa. A gente se dedica mesmo eu me dediquei com toda a força à vida fraterna, aquilo que nos era proposto. Mas entre aquela turma inteira, uma pessoa me encantou. Naquele nosso relacionamento de amizade, naquele tempo que nós passamos juntos, partilhando vida, não só com ela, mas com a turma inteira, mas de alguma forma, Deus colocou ali algo a mais. Tenho para mim que Deus ele também está nessa história inteira, né? E nesse momento que a gente estava vivendo essa amizade, esse relacionamento de fraternidade mesmo, a gente vai sentindo um pouco mais de falta dela, diferente dos demais, sente falta de tudo, mas dela às vezes sente um pouco mais, e aí você vai descobrindo algo além, e a gente vai pedindo ajuda, né, para aqueles que estão há mais tempo na comunidade, para os nossos formadores. E olha, ela chama minha atenção, acho que estou apaixonado sim, e aí a coisa vai caminhando. É assim do lado dela também, foi da mesma forma, né? E tem o ficar aqui dentro, não? Não pode, né? A gente vai direitinho, né? A gente vai fazendo aqui a gente não vai ficar experimentando para ver qual que é. A gente primeiro se encanta com a pessoa, né? Sim. Esse encantamento ele é maior do que a curiosidade, do que o erotismo, né? Aquele coisa do eros somente, né? Esse encantamento ele faz com que as coisas elas se tornem um pouco mais certas. Aparentemente as coisas ficam mais latentes, mais certas, as certezas elas são maiores, e assim foi com ela, tanto que depois que a gente se encontrou, não se largou mais. O sentimento, a coisa que veio, a vontade de namorar com ela e ela comigo, isso veio e ficou e está. Ou seja, quase continuará. E continuará até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Porque é uma coisa interessante o fato de que é quase um nadar contra a corrente. Porque hoje o que se prega, digamos assim, fora de um ambiente religioso, de um ambiente que quer se constituir uma família, é justamente isso que você disse, do experimentar. Vou experimentando aqui, ali, acolá, às vezes numa noite, às vezes numa balada, 4, 5, 6, e na verdade eu não quero experimentar a pessoa, eu quero satisfazer somente as minhas carências, Exato. Satisfazer ali o meu ego, enfim. Mas este é um ponto em que é uma base para constituir uma família verdadeira. O casamento é um namoro que deu certo, né? Justo. Namoro muito bem vivido, que começou bem, que caminhou bem numa atmosfera de respeito, de carinho, de conhecimento, né? Entre os dois. Não é um conhecimento do corpo, mas é um conhecimento mais da alma mesmo da pessoa, daquilo que ela
não daquilo que ela pode oferecer, mas daquilo que ela é. E aí no futuro o casamento vai ser uma extensão disso, uma extensão de que essa pessoa me encantou tanto que eu quero fazer ela feliz. E vê-la feliz eu fico bem. Isso me realiza. E aí vocês se casaram que dia? Que ano que foi o casamento de vocês? 3 de novembro de 2007. 3 de novembro de 2007. E aí logo tiveram, como é que foi o casamento, como é que viver essa vida, filhos, você tem filhos, né? Você relatou que tem filhos. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência de casamento, de agora ser um esposo, um chefe de família? Como é que é essa experiência? Padre, a sensação que eu tenho é que eu vou experimentando as coisas e eu não recebo o impacto do todo logo de início, né? Eu acho que a pedagogia com que Deus vai tratando comigo, apesar de eu ter um pouco de ansiedade que me acompanha e tudo, mas a gente viveu aquele momento específico. Casar na comunidade é muito lindo. A gente tem uma família muito grande aqui dentro. E essa família muito grande vive conosco, vibra conosco, se envolve junto conosco nessa situação toda do casamento. E a gente vive no tempo presente, procurando ser fiel a esse novo momento da nossa vida juntos. Pensávamos em ter filhos um pouco mais adiante, para a gente viver aquele primeiro momento entre nós e os ajustes e adaptações necessárias. A gente optou por esse caminho da vida de casado, né? Até a gente ajustar vida financeira, ajustar o nosso relacionamento. Morar debaixo do mesmo teto é bem diferente. E a gente optou por esperar um pouco, mas também não tanto, né? Fizemos todos o acompanhamento médico, tínhamos saúde, sempre tivemos uma saúde muito boa, muito tranquila. Apesar de que nesses exames foi detectada em mim uma baixa expressiva na fertilidade, que não tornaria a gestação um negócio impossível, mas muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Mas a gente procurou não se agitar com isso e fomos seguindo o hoje. O momento era aquele, vamos viver o nosso momento agora, casados, aprender a lidar com a vida financeira, aprender a viver como é que seria o relacionamento da gente. E aí a ideia era de que em mais ou menos um ano a gente tentasse a gravidez e que foi fácil. Apesar de toda a baixa fertilidade, para Deus nada é impossível. A fertilidade era pouca, mas para Deus basta um. E logo nos primeiros meses que a gente decidiu, olha, acho que essa casa está grande. Acho que está na hora da gente ter um bebê. A gente sentia essa coisa no coração. A gente conseguiu essa graça logo nos primeiros momentos que a gente se abriu em definitivo, especificamente para aquela fase da nossa vida. Eu só queria pegar aqui uma coisa só para deixar algo muito claro. A diferença que existe entre planejamento familiar e controle de natalidade. Muito bem, padre. Vai esclarecendo tudo direitinho. Porque não é porque vocês optaram em ter filhos um pouco mais para frente que vocês estavam controlando a natalidade. E nem fechados à vida. Exato. Vocês estavam dentro de um planejamento familiar que significa a mulher se conhecendo, tem ali o dia, o tempo que ela está fértil, então ali, quando ela é fecundada, com certeza, quando ela é fecundada não, quando existe a relação sexual naquele tempo, ela vai ser fecundada, e quando existe a relação sexual fora daquele tempo, ela não fecunda, né? Que hoje as coisas se confundem
naquilo que é controle de natalidade e planejamento familiar. Exato. Controle de natalidade é eu controlo se meu filho nasce ou não. Uhum. E planejamento familiar é estou aberto à vida, porém, por graça de Deus, né? Deus criou o ser humano assim, eu posso escolher quando eu estou preparado em receber. Exatamente. O fato. A ideia era exatamente essa. Era justamente. Mas a Elisa engravidou, Sim. né? E foi uma gravidez tranquila? Como é que foi essa gravidez? Os primeiros meses de gestação foram absolutamente normais. Sim. Primeiro, segundo, terceiro mês, quarto, quinto, foram tudo absolutamente dentro do esperado. Todos os exames sempre davam resultados muito bons, uma gestação absolutamente tranquila. No quinto mês de gestação, nesse período gestacional, a médica já havia nos prevenido que haveria um mal-estar, existe um momento ali de mal-estar. Uhum. E, paralelamente a isso, no quinto mês de gestação, ela teve um ganho de peso estranho. Uhum. Porque a Elisa, ela sempre tomou muito cuidado com relação à alimentação e tudo, para não ganhar peso demais durante a gestação, fazer tudo de acordo com o que a médica ia ditando nas regras lá. Só que esse aumento de peso foi muito súbito e ela não comeu para ter um aumento expressivo de 4 quilos em um mês. Uhum. E aí a médica achou aquilo estranho, pediu exames de sangue, já nem lembro todos que foram, mas foram muitos, eu lembro. E todos os exames acusaram normalidade, estava tudo dentro do normal. Então ficou meio que parecendo assim, acho que ela andou comendo mesmo demais, enfim. Mas eu lembro até que eu defendi ela, né? Não, ela não comeu não, que eu vejo junto com ela está direitinha. Mas enfim. E aí chegou mais ou menos nesse período. Do quinto mês. Ali do quinto para o sexto mês, que como ela já tinha tido um mal-estar, assim, há um momento atrás, a médica alertou, isso pode acontecer de novo em tal período da gestação. E quando ela começou a sentir esse mal-estar, nós falamos, é o mal-estar que a médica alertou, né? Tudo bem, tudo tranquilo, já passou uma vez, vai passar de novo. Está dentro do script, normal. Uhum. Era a cabeça pesada, um pouco de dor na barriga, a cabeça parece que um pouco confusa, assim, sabe? E tudo bem, passou 1, 2 dias, da noite do segundo para o terceiro dia, aliás, antes disso, nessa mesma noite, a gente sempre estava vivendo ali a gestação num clima de oração, rezando pelo bebê. E nessa noite, de modo particular, a oração me marcou. A gente sentiu uma presença de Deus muito grande enquanto a gente rezava naquela noite, pedindo que Deus cuidasse daquela gestação. E a gente falava com o André, e o André correspondia, pulava na barriga da Elisa e tudo. E aquela oração marcou a gente muito naquela noite, foi uma experiência de Deus muito profunda ali. Só que aí pela madrugada ela levantou e ficou andando pela casa, eu acordei, fui perguntar o que estava acontecendo, ela, não, estou com um pouco de dor de cabeça, uma dor na barriga. Falei, vamos tomar o remédio que pode tomar, né? Tem um remédio que já pode tomar para evitar dor de cabeça, essas coisas. Ela tomou o remédio, eu fiquei por ali junto com ela. Não, mas pode ficar tranquilo e tal. Isso era umas 1h30, 2 horas da manhã. Quando foi lá pelas 3, ela continuou zanzando sem conseguir dormir. Essa dor esquisita na cabeça, na parte de baixo da barriga, aquele mal-estar, aquela cabeça confusa e tudo. E aí, olha, vamos ligar para a médica então, né? Que já está persistindo, já tomou remédio, nada aconteceu. Aí a médica, não tem problema, pode voltar a tomar tal remédio, de manhã vem aqui pra gente ver se está tudo bem e tal, às 8 horas eu te espero no consultório e tal.
Aí tudo bem. Aí estávamos tranquilos até então. Eu voltei a deitar, a Elisa deitou também. E aí eu levanto, quando foi umas 5 e pouco da manhã, eu vi que a Elisa tinha levantado mais uma vez. Aí eu cheguei até a sala, ela estava lá. Também conversamos mais uma vez sobre isso, já liguei a televisão, ela saiu. Passou um pouquinho, ela voltou, dizendo que estava muito estranho aquele momento. Aí ela sentou no sofá, falei, mas o que está estranho? Eu vejo a televisão, mas é como se tivesse uma mancha, eu já não consigo mais ler o que está ali. Aí ela foi se contorcendo e começou a entrar num processo de convulsão. Uhum. Aí eu fiquei desesperado ali, né? Não sabia o que fazer. Comecei a ligar para as meninas da comunidade, que são médicas, que morávamos ali perto. Bati na porta da Rízia, que era bem minha vizinha, né? Médica também da comunidade. E aí todo mundo começou a descer e chamou uma ambulância, aquela confusão de uma hora para outra. Botamos na ambulância a Elisa e fomos para o hospital. Liguei para a médica no meio do caminho. Com um pouco de tempo a médica chegou lá, assumiu o caso. E aí depois que ela fez tudo aqueles primeiros socorros ali, e remédio, e pega veia, e soro, não sei o quê, começou a ter ideia de controlar alguma coisa, subiu ela para a UTI, aí ela foi me explicar, sua esposa teve uma eclâmpsia. Eu nem sabia o que era aquilo, eu sabia que era perigoso pra caramba, mas eu não sabia do que se tratava ainda. Uhum. E aí foi todo eu não sei dizer, era um momento assim que eu estava completamente perdido, confuso, foi tudo de repente, tudo muito rápido. Deixa eu só tentar esclarecer, até dentro daquilo que é a sua experiência para as pessoas que estão em casa, o que a sua esposa teve, esse eclâmpsia, mas o que é isto? A eclâmpsia, ela fisiologicamente, eu não sei explicar tudo, mas ela é um problema relacionado à pressão durante a gestação, ligada à placenta. Sim. Que a retirada da placenta, ela faz com que essa pressão diminua. Só que os níveis de pressão da Elisa foram altíssimos. Quando ela chegou no hospital, estava 18 por 12, ou era 16, sei lá, estava super alto. Por isso que ela entrou no processo convulsivo. E aí vieram problemas depois da eclâmpsia, né? Porque como é uma agressão muito profunda ao corpo, levou a problemas renais, chegou até a complicações neurológicas na Elisa, por causa do aumento súbito da pressão. Vamos ver o que ela diz ali. A Elisa tem alguma coisinha para dizer deste momento. Neste tempo, foi uma grande visita de Deus para mim e para o Roger. Eu lembro de quando eu estava fazendo a hemodiálise. Foi a primeira sessão que eu fiz. Eu fiz 5 sessões. Na primeira, eu estava muito inchada, muito. Meus rins haviam parado e eu não estava quase conseguindo mais abrir o olho, de tão inchada que eu estava. O Roger, ele chegou na hora da visita. A hemodiálise foi na hora da visita e ele estava ali do meu lado. E eu falei para ele assim, amor, eu não vou aguentar. Porque eu também senti os meus órgãos parando. Eles não estavam mais reagindo dentro de mim. Aí eu falei para ele assim, eu não vou aguentar. Aí foi quando ele me deu um chacoalhão, vamos dizer. Ele falou, não, você vai aguentar sim. Ele foi bem firme comigo. Você vai aguentar porque o seu filho precisa de você. Eu preciso de você. E outra, existe uma multidão rezando por você. A Canção Nova está rezando por você. As pessoas que são sócios da Canção Nova, que assistem a Canção Nova, estão rezando por você. Não desiste, não desanima. Eu estou aqui do seu lado. E foi isso que realmente me deu forças. Eu consegui como que voltar novamente consciente e pensar, não, meu filho precisa de mim, o Roger precisa de mim e eu não vou desanimar. Foi aí que eu recobrei as minhas forças e a gente vê quanto que Deus sustenta, né? Eu tive uma força que veio com certeza de Deus, respirei fundo e fui em frente, não desanimei mais. Teve várias batalhas, tivemos várias batalhas, mas eu fui firme. E a segunda coisa que me aconteceu, que foi assim, uma grande visita de Deus e de Nossa Senhora, foi quando eu ainda estava na UTI
E eu pedi para Nossa Senhora a graça de poder cuidar do meu filho. Eu fui bem concreta com ela. Assim como o menino Jesus, que é filho de Deus, teve uma mãe, eu também quero que o meu filho tenha a mãe dele ao lado dele. E a confirmação dessa visita de Nossa Senhora foi num dia que eu estava na UTI, rezando o terço, e eu vi um terço pendurado no meu leito. Eu perguntei para a enfermeira, quem que deixou esse terço aqui? Ela falou, não tem terço nenhum pendurado aqui. E aí foi para mim uma grande confirmação de Nossa Senhora também cuidando de tudo. Neste tempo foi uma grande visita de Deus. E Nossa Senhora e Deus cuidando de tudo. Nós vamos para o intervalo, Roger, mas antes de irmos eu queria pensar e fazer também com que as pessoas pudessem em casa pensar nessa situação. Vocês estão entregando a vida para Deus. Poderíamos pensar, mas que Deus carrasco, não é? Mas que Deus que pede a vida de vocês e faz com que vocês sofram dessa forma. Ou seja, ali o que a Elisa trouxe, né? Chegava ali um momento em que ela poderia, o filho nascer e ela não tem a mãe dentro daquilo, né? Eu quero dar pelo menos uma mãe para o meu filho, meu filho tem direito de ter um abraço e tudo. Às vezes a gente tem uma fé fraca dessa maneira. Eu quero fazer você agora pensar em que ponto está a sua fé. Porque pense, você entrega a sua vida para Deus, como o Roger, como a Elisa, a esposa dele, e tem uma complicação dessa que nós vamos aprofundar um pouquinho mais no segundo bloco, mas só para que você pense. Quando você se aproxima de Deus, o que você espera dele? O que você quer dele? Um comércio em que você vai falar, mas eu já entreguei tudo e eu recebo apenas isso? Ou você quer se aproximar para se santificar e ir para o céu um dia? Fica pensando, o intervalo é curtinho, só para que você pense. Por que você se aproxima de Deus? Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com a continuidade da história do Roger. Nós estamos de volta com o programa Gente de Fé e esse programa estamos conversando com o Roger. O Roger é membro da comunidade Canção Nova, é casado, pai de família, só que vivendo todo esse encantamento, digamos, de criar, de constituir uma família, a sua esposa, na primeira gravidez, teve uma complicação muito grave, muito séria, em que colocava, inclusive, risco da sua própria vida. Era uma situação muito grave. Você, esposo, pai, em algum momento você pensou que a sua esposa iria morrer? Padre, sinceramente, não. E não se tratava de uma coisa da força da mente, entendeu? Aquela coisa que a gente fica insistindo. A fé é um ato da inteligência. E diante de toda a experiência de Deus que eu já tinha vivido, eu não estava esperando por isso ou por aquilo. Eu estava vivendo aquele momento, tentando primeiro assimilar as informações que chegavam, pedindo para Deus ir colocando ordem, porque estava tudo muito confuso ainda, tudo tão de repente. Mas em nenhum momento, eu não sei porquê também, eu acho que também tem para mim que Deus ele cuida de todas as coisas. Eu não passei por esse momento de aflição e desespero de imaginar a perda da Elisa, ou mesmo a perda do André, porque a situação dele foi muito grave. E assim que subiu para a UTI, nos primeiros momentos que ela já estava estabilizada, a médica decidiu então manter a gestação. O remédio para eclâmpsia é tirar o bebê. Sim. Então, no primeiro momento, a médica falou, vou me concentrar nela. O bebê eu não garanto. E eu, com toda estava lento ainda para entender aquilo tudo, mas eu me coloquei em oração ali e pedi que Deus passasse à frente, que fizesse o melhor.
Ele sabia o que a gente estava vivendo. Eu não estava entendendo nada, mas eu acreditava que ele estava ali comigo, que ele não me abandonou, que aquilo não significava nada disso. Era um momento para eu viver uma experiência com ele também, eu, a Elisa, enfim. E aí, depois que a médica conseguiu estabilizar a situação, ela falou, não, agora vamos tentar manter o bebê. E aí ela foi me explicando, nascer agora é arriscadíssimo. Você estava com quantos meses? 6 meses de gestação. Acabado de completar, 6 meses de gestação. Então, ele aplicou um remédio para fortalecer o pulmão, caso fosse preciso mesmo nascer. E falou, vamos manter essa gestação ali, porque cada dia na barriga da mãe conta. E assim foi. Aquele primeiro momento de UTI durou 2 dias, mais ou menos. E ela foi para o quarto e ficamos combinados com a médica combinou conosco, vamos terminar a gestação no hospital. Nem que for 9 meses, mas é aqui, porque precisa ter essa observação. Ninguém esperava essa subida de pressão, estava tudo certo. E realmente a pressão dela permaneceu alta. Foi introduzido remédio para controle de pressão e era tentar manter o controle mesmo, porque permanecia alta. A pressão da Elisa, o normal é 10/8, por aí. Estava 18, 16/10, 16/12. Não conseguia baixar. Não conseguia sempre nesse nível. Diminuir disso aí. E foram vários remédios de pressão. Só que, bom, estava estabilizada, desceu para o quarto e vamos continuar ali. Com 5 dias, 4 dias no quarto, porque também vai acompanhando com ultrassom e tudo, foi percebendo que o bebê já não era bom o bebê permanecer naquela situação. Entendi. Então, apesar da pressão estar controlada, o bebê já estava começando a passar aperto por conta daquilo. E aí foi decidido o parto. Por isso que aí ele nasceu mesmo com 6 meses de gestação. Já tinha dado tempo do remédio do pulmão ter feito seu trabalho, mas era 6 meses de gestação. Nasceu com 930 gramas. Bem miudinho, chorou e tudo. Caminhou, foi direto para a UTI. E assim, a expectativa era, agora fica tudo bem, né? Subi para acompanhar ela descer do centro cirúrgico e ela começou a ter os mesmos sintomas de quando ela convulsionou. A visão turva. Aí eu chamei a enfermeira verificou a pressão, estava alta ainda. E aí ela subiu para a UTI, o André foi para a UTI e a gente teve que ir embora para casa. E ficaram os dois, cada um numa UTI. Esse momento que ela narrou da hemodiálise foi, acho que no 2º dia de UTI já, depois que o André tinha nascido. Que aí o impacto da subida da pressão ataca o rim. E o rim estagnou, parou. E ele foi entrando com diurético, além do soro constante e o diurético para ativar o rim. Só que ela tinha ficado assim, como o rim não trabalhava, vamos dizer assim, ela ficou muito inchada, muito inchada. E aí resolveram começar com a hemodiálise. E nesse momento que eu fui visitá-los nas UTIs, calhou dela estar indo para a hemodiálise naquele momento. E aí eu encontrei ela naquela situação. Eu pedi para entrar na hemodiálise, porque não podia. O pessoal do hospital foi muito solícito comigo, que eu tinha saído da visita da UTI do bebê, tinha que visitar ela também. E aí deixaram eu ficar com ela ali e ela, não aguento mais, eu não aguento. Eu falei, não, como é que você não aguenta? Quem disse que você não aguenta? Eu estou falando para o André que a mamãe está esperando ele, não sei o quê, dando maior força para ele. Permanecer, para ele aguentar também. A Canção Nova inteira está rezando, foi uma mobilização nacional, internacional. Até o pessoal da França falou que estava rezando, Portugal. Você vai aguentar, aguenta sim, você não vai desistir. Você não vai fazer isso comigo, não. Você vai fazer isso com o André, não. E aí, realmente, foi esse chacoalhão naquele momento para lá. E vocês, com certeza, não viveram isso sozinhos, como você está bem dizendo. Eu lembro, não morava em Cachoeira Paulista, eu morava na frente de Missão de Roma, na época. Nós movimentamos realmente toda a família Canção Nova, toda a grande família Canção Nova se movimentou em rezar. Mas tem um membro desta grande família Canção Nova que também quer falar com você agora.
Falar de pessoas que a gente ama é muito fácil. Então, não tem como negar o meu amor pelo Roger, pela Elisa, né? Tanto é que quando eu vim, ela falou assim, só fala que nos ama. Isso, para mim, não é novidade. E para ninguém, o meu amor com os dois. Mas eu não posso negar e não posso deixar de dizer o quanto a minha fé pessoal aumentou ao ver a fé do Roger em toda essa situação, acompanhá-lo de perto. Um dos momentos marcantes para mim foi quando, numa ocasião, ao visitar a Elisa no hospital, ele chegou falando assim, Yoshi, meu coração hoje está despedaçado, porque hoje eu não vi a minha esposa, hoje eu vi um cadáver. E ele falou isso e foi para o quarto, né? Eu falei, ué, e agora? Qual é a minha posição? O que eu faço? Foi no momento em que, em vez de pedir, eu mudei. Eu comecei a louvar. Inclusive louvar pela situação que o Roger estava passando e que só ele vivia isso. E ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, porque eu fui o elo entre a comunicação de toda a situação da Elisa e do bebê para com a comunidade. Então eu que passava as informações, as evoluções. E lógico que tudo aquilo que eu faço, eu tinha que colocar uma leveza nisso, né? Então eu sempre colocava uma pitadinha de bom humor. Ao ponto das pessoas encontrarem comigo e falarem assim, Elzinha, eu tenho que abrir logo o nosso instrumento, aquilo que era de nossa comunicação interna, eu quero abrir logo para ver o que você escreve entre parênteses, porque isso me dá vida. Então, eu posso afirmar que toda essa situação me fortaleceu na fé por causa da fé. A princípio do Roger, pela situação dos dois, e posteriormente da Elisa, a maneira com que ela enfrentou todo esse tempo que o André ficou na UTI. E eu digo assim, que ali eu intercedia, eu rezava, eu me alimentava por causa da minha afetividade para com os dois. Porque você sabe que o André é meu neto do coração, né? E chega, vovó para cá, vovó para lá. Então eu posso dizer assim que o Roger foi um alicerce de fé em toda a situação. Eis aí a grande alegria, a grande graça de sermos igreja. Você viver uma situação dessa, mas você se sentir sustentado pela oração, que às vezes as pessoas não podem fazer nada. Não era uma situação que alguém poderia ir lá e intervir, mas sustentar pela oração do povo. Isso é uma coisa que eu não tenho a menor sombra de dúvida. Não só por todo o povo do Brasil, cada sócio, cada pessoa que acompanha a Canção Nova, é gente demais, a gente não tem ideia. E tanto quanto pelas pessoas que foram presentes aqui, os membros da comunidade, eles pediram até, ela foi a porta-voz mesmo, porque pediram, porque era muita gente ligando, perguntando e tendo que contar aquilo várias vezes, era muito difícil como é que estava a situação, e ela acabou sendo esse elo. E aí eu soube posteriormente, até me arrepio quando lembro, que a gente morava num prédio dentro aqui da comunidade, onde tinha um fluxo grande de passagem de membros da comunidade. E eu soube depois que muita gente parava ali, botava a mão na parede do nosso apartamento, que era bem no térreo, para interceder por nós, sabe? E a família, com certeza, também foi outro ponto muito forte, que vieram os familiares da Elisa, meus familiares, minha mãe. E, assim, o poder da oração, as pessoas, quando elas têm uma entrega a Deus muito profunda, a oração delas é capaz de sustentar o mundo, é capaz de sustentar a igreja, é capaz de sustentar a Canção Nova, é capaz de sustentar aqueles que sofrem, é capaz de sustentar o seu sacerdócio, é capaz de sustentar a minha família. E a gente não tem como medir, a gente só tem testemunhos
para expressar isso para as pessoas. E às vezes a pessoa pensa que ela, quando nós pedimos oração, ela pensa que ela não pode fazer nada. Ou ela vai falar assim, não, mas eu não tenho nem fé. Né? Mas o simples fato, por exemplo, dela colocar ali na intenção do terço que ela reza. O simples fato dela, naquele momento, parar, falar, Senhor, eu vou rezar essa Ave Maria pela situação daquele casal, daquela família, daquele bebê, daquela mãe. E às vezes é só uma lembrança. É. Uma lembrança que gera uma jaculatória. Meu Deus, Cuida tem dele, misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Isso eu não tenho a menor... Porque tudo que a gente vive num momento tão difícil quanto esse, e depois que a gente passa, a gente olha para trás e fala, quem que era aquele? Que eu me olhava e eu tinha certeza que eu não era capaz de viver aquilo. Tanto que, por coisa muito menor, eu já me desmanchei inteiro. E numa situação de um pico de tensão tão profundo, onde eu tinha minha esposa numa UTI e o filho em outra, ambos em estado gravíssimo, porque minha esposa voltou a ter convulsão na UTI, os rins não funcionavam e as hemodiálises se repetiam. Não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira que o rim voltou. E ainda depois voltou esse problema da convulsão. A situação só se complicando, só que dentro da gente era sofrido, era difícil. Esse momento que a Elzinha partilhou, eu honestamente, eu não, talvez tenha sido nesse dia mesmo, porque eu realmente não lembro. Provavelmente, porque a recordação que eu tenho é desse dia da hemodiálise. Foi o dia mais chocante para mim, porque ela tinha desistido mesmo, ela tinha dito para mim que tinha desistido. Eu acredito que tenha sido mais ou menos nesse tempo. E aí eu olho por tudo isso e fico, é sobrenatural. É sobrenatural o que nos sustenta. É graça de Deus mesmo. O André hoje está com quantos anos? O André hoje está com 8 anos. 8 anos já se passaram. Sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela. Graças a Deus, a Elisa nós podemos ver, né? Está ali. Linda. Mas vocês não pararam. Foi. E aí veio uma segunda gravidez. Pois é, muita gente achou que a gente era doido, mas... É porque assim, a gente consultou os médicos todos que acompanharam a Elisa na UTI. E todos eles falaram, fica tranquilo que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Foi uma fatalidade, não vai acontecer de novo. E foram 5 opiniões médicas. Foi neuro, foi a obstetra, foi médico do coração, foi médico da tireoide, foi médico de tudo que é lado. Que vocês procuraram que nós procuramos para a segunda gravidez. Para a gente se informar. Porque, assim, na verdade, de início a gente estava muito traumatizado ainda, fechado, mas com o tempo, Deus mesmo veio curando. A presença do André curava a gente. Sim, vocês olhavam um milagre. Então, vocês viam um milagre ali correndo. Deus tudo pode. Deus tudo pode. E a gente se sentia confortado por isso também. Então, a gente veio brotando no coração a vontade de ter outro bebê, a gente se abriu a isso. Consultamos os médicos, consultamos as pessoas da comunidade do qual que cuidavam de nós na época, pessoas que têm mais sabedoria, até a própria Elzinha, que ela está na comunidade desde os inícios, uma pessoa com quem a gente confia. A gente foi consultando pessoas e muitas pessoas, até o próprio conselho da comunidade. Vão, que está tudo certo. E aí, entramos num segundo momento gestacional, graças a Deus mais um milagre, porque minha fertilidade continuava do mesmo jeito. Só que aí foi uma gestação bem mais acompanhada. E desde o início foi apresentando sinais de aumento de pressão. Ou seja, a situação ia se repetir. Ia se repetir se não fosse bem acompanhada, né? E para dificultar, assim, entre aspas, né, um pouco a situação, a Elisa não podia tomar os remédios que ajudariam nesse processo de afinar sangue, essas coisas todas. Ela era alérgica. Então a gente foi seguindo numa gestação super bem acompanhada. Tanto que a gestação da Maria Júlia foi até o 8º mês. E parou no momento que realmente não tinha mais o que fazer para segurar a pressão da Elisa. Ela chegou a 16/10, 16/12 e não descia mais. Ou seja, então, o primeiro, o André,
o parto foi no 6º mês. 6º mês. E a segunda, Maria Júlia, No 8º. foi no 8º mês, né? Mas, muito mais do que você, tem uma pessoa que, claro, viveu isso de perto, na pele. Nossa. Na minha segunda gravidez foi com a Maria Júlia. Ela nasceu de 8 meses e chegou um dia que teve uma intercorrência. Ela pegou uma bactéria, né? E ligaram para nós de madrugada do hospital, falando para ir para o hospital, porque ela não estava passando bem e a médica não conseguia estabilizar. Nessa hora, nós já entendemos que era para se despedir dela. Fomos para o hospital de madrugada, rezando. Vinde Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde Maria em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Fomos rezando de casa até o hospital, simplesmente clamando por Deus e por Nossa Senhora, porque humanamente já não tinha mais o que fazer. E quando nós chegamos no hospital, a médica falou: eu acho que eu me precipitei, não deveria ter ligado para vocês. Mas nós sabemos que quem se precipitou foi Deus, porque foi Ele que veio em nosso socorro, em nosso auxílio. E aí, chegando lá, ela estava estabilizada já e depois foi só o processo dela se recuperar. E nós vimos assim, quanto que Deus veio em nosso socorro. Mas para mim o que ficou mais forte, porque nesse momento, como já havia tido a situação da eclâmpsia, eu tive muito medo foi de perder a minha fé. Porque eu sabia assim, que se eu perdesse a minha fé naquele momento, foi um baque, né? Se eu perdesse a minha fé, estaria tudo perdido. Então, meu maior medo não foi de perder a minha filha, mas foi de perder a minha fé. Porque eu sabia que a fé em Deus é que iria me sustentar diante daquilo que nós iríamos viver. Então, assim, foi muito forte também para mim esse momento. Mas Deus, mais uma vez, se manifestou em nossa família. E Deus, mais uma vez, se manifestou na família. Toda essa situação, primeiro com André, é claro que aqui nós não temos tempo de entrar em todos os detalhes, mas só pela enfermidade, eclâmpsia, é uma doença muito grave. A situação da segunda, Maria Júlia. Maria Júlia. Hoje ela está com quantos anos? 4 anos. 4 anos. Onde é que você vê, como pai, a mão de Deus em tudo isso? Como você percebe, olhando agora para trás, esses 8 anos que se passaram já, porque o André está com 8 anos, né? Então, esses quase 9 anos para trás, como é que você percebe a condução de Deus em tudo isso? Você como homem de fé, como ela, como a Elisa dizendo, que o que ela pedia a Deus não era nem mais que ela não perdesse a filha, mas que ela não perdesse a fé. Isso. Como é que você consegue ver a mão de Deus em tudo isso? Padre, a gente estava falando atrás que a fé ela é um ato da inteligência. Porque às vezes acontece das pessoas confundirem fé com superstição. Com força de pensamento, sei lá. A gente viveu encontros profundos com Deus. A gente também falou um pouco sobre a questão da oração. A médica, quando ela ligou para nós, ela ligou 2h30 da manhã. Desde as 10 horas da noite, a Maria Júlia já estava passando por reanimação. Tiveram que reanimá-la. Você já tinha passado 4 horas de tentativa. Tentando ali manter a menina viva. E a médica disse que se precipitou. Então, porque ela viu o milagre acontecendo. Então, fomos rezando para o hospital. Como que eu não posso crer na força da oração? Então, são coisas tão palpáveis que vai formando dentro de nós a fé. Então, a gente foi rezando. Chegou lá, ela estava estabilizada. Claro, foi entubada. Foi duro para a gente. Eu precisei batizar minha filha naquela incubadora, naquele momento. Mas olha a força da oração. Eu não posso negar que eu me mantive em pé. Não foi eu que me mantive em pé, né? Eu permaneci em pé por causa da oração do povo. Então, assim, essas experiências todas que a gente viveu, todas essas situações, formaram no seio da minha família. E eu acredito que no seio da comunidade também. Uma experiência de milagre de Deus, que ela serve para a nossa fé. Porque
é Deus que se revelou de um jeito. Ele se revela de inúmeras formas. E Ele se revelou também dessa forma para nós. E isso causou em nós uma experiência de Deus que hoje muda o rumo da nossa história. Mudou o rumo da minha história, o rumo da história da Elisa, no nosso relacionamento com Deus, da forma com que a gente lidar com os problemas hoje e das pessoas que vêm até nós, por conta também desse testemunho. Pessoas que vêm pedir ajuda. Formou em nós uma experiência de Deus, que Deus nos dá a graça de ajudar outros e de viver a própria vida, de viver as próprias questões. Então, assim, olhando para trás, enquanto eu vinha para cá, eu vinha rezando e agradecendo muito a Deus mesmo, porque tudo que nós passamos, por mais difícil que tenha sido, eu sou muito grato a Deus, porque eu me encontrei com o Senhor nessas situações, minha esposa se encontrou com o Senhor nessa situação. A gente encontrou mais uma face de Deus que nos garante uma vida diferente daqui para diante. Que, como o Senhor falou antes do intervalo, não é uma vida de barganha, é uma vida de amor. Eu não estou barganhando com o Deus do paraíso aqui na terra, porque isso não vai acontecer. Eu estou tendo um relacionamento com Deus porque é um relacionamento de alguém que me conquistou e que eu me tornei apaixonado por Ele, porque Ele se mostrou para nós. Então, é assim que eu vejo essa experiência toda que nós passamos e é assim que eu vejo as dificuldades que a gente tem, porque a gente é uma família normal, Claro. como qualquer outra. E não é porque vocês entregam a vida a Deus, não é porque vocês têm fé, não é porque vocês rezam, que vocês não vão ter problema. Exato. Essa é uma entrevista, vamos dizer assim, que eu gostaria de ter feito a 3, eu e vocês dois. Como a experiência de um é diferente da experiência do outro, nós vimos a Elisa no VT, né? Mas nós vamos vê-la mais uma vez. Só que agora ela quer falar para você. Ela não quer apenas contar um relato. Ela quer olhar no fundo dos seus olhos e dizer para você o que ela tem para dizer agora. Meu amor, eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado em minha vida e por tudo aquilo que é a nossa família, que é uma grande bênção de Deus. Agradeço porque você é o nosso sustento, você sempre está à nossa frente, você cuida muito bem de nós e você sabe que eu te amo muito e sou muito feliz ao seu lado. Muito bem. Uma declaração assim. E nada teria como negar essa declaração diante de tudo aquilo que vocês fizeram, de tudo aquilo que vocês viveram juntos. E com certeza vocês tocam em 2 milagres sempre que vocês abraçam os filhos de vocês. Exatamente. E você toca em 3, porque você abraça ainda a sua esposa. Exatamente. Quero te agradecer muito pela sua partilha. Claro que nós poderíamos ainda aqui aprofundar ainda tantas e tantas coisas, mas o programa é somente de 1 hora. Às vezes nós ficamos até naquela coisa do gostinho de quero mais. Mas aí fica o meu convite para que vocês procurem o Roger, a Elisa, ao vir aqui na chácara, procurem, né? Roger, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pela partilha, pelo testemunho. E eu deixo a você que está nos acompanhando agora. Isto que o Roger disse no primeiro bloco e agora eu deixo no segundo. De que maneira que você se aproxima de Deus? Você vai em busca do quê? De algo que Deus pode fazer? Ou do Deus que permanece ao seu lado? E aí eu concluo dentro daquilo que ele também trouxe. A fé é um ato da inteligência. Como você crê em Deus? Crê por ver sinais? Ou crê porque realmente você se decide e diz, sozinho eu não vou para lugar nenhum? É assim que este programa é feito. Gente de fé que permanece em pé, mesmo quando não consegue ver o milagre. Roger, que Deus te abençoe. Leve o meu abraço a Elisa, ao André, a Maria, e que vocês possam realmente, como família, testemunhar este Deus que permanece ao nosso lado, mesmo quando parecem
que as coisas não se deram certo. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Valeu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!